Então diz o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva. Se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Então nós temos aqui, nessas duas árvores no Éden, a vida eterna e a morte eterna. Antes de o homem comer de qualquer uma das duas árvores, ali estava a livre escolha entre a vida e a morte, lá no Éden. Meus queridos, depois que Adão comeu no Éden, ninguém mais, nunca mais pôde escolher entre a vida e a morte, porque ao nascerem já trazem consigo o pecado e a morte, e não tem escolha, já nasce pecador, já nasce pecando e já nasce morrendo, e não tem escapatória, a não ser que o evangelho chegue a essa pessoa para transformar a sua vida e lhe conceder vida eterna. O apóstolo Paulo em Romanos aqui explica todas as consequências da queda. Capítulo 7, versículo 14, veja: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do... Veja, bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia, diz aqui este homem do capítulo 7, sou carnal. Lembram-se, o que é nascido da carne é carne. Aqui ele diz: sou carnal, sou carne, vendido à escravidão do... vendido à escravidão do pecado. O pecado aqui, ele é personificado, e ele é colocado como se ele fosse um senhor sobre a vida do homem, e que o homem fosse um escravo, totalmente submisso e debaixo da autoridade do pecado. Ele diz: sou carnal e sou vendido à escravidão do pecado. É por isso que ele diz no versículo 17, no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o poder de realizar as coisas boas não está no homem. Se você acha que está, você deve, no mínimo, fazer um recorte na sua Bíblia deste versículo. Você deveria escrever assim. Você pode recortar este versículo, colar um pedacinho em branco, pegar uma lapiseira 05 e colocar o seu versículo, e falar assim: pois o querer o bem está em mim, e também o efetuá-lo. Você não pode simplesmente passar desapercebido ao fato de que o apóstolo está colocando que este homem aqui, que representa o homem universal, ele não tem em si mesmo nenhuma capacidade ou poder de realização. Ele tem poder de resolução. Quando ele diz: eu farei o bem, ele tem arbítrio, ele tem resolução. Mas quando ele vai fazer o bem, o que acontece? Versículo 23, ou melhor, versículo 21: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Veja que este homem não tem poder de execução de sua vontade, de seu arbítrio, de sua resolução. Está aqui, ó: vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei do meu entendimento, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. E só mais um detalhe, por favor, meu querido, não confunda esse capítulo 7 de Romanos com Gálatas capítulo 5, porque em Gálatas capítulo 5 também fala de uma guerra, só que lá em Gálatas 5 você tem poder de decisão. Isso por quê?
Porque Gálatas capítulo 5 fala de alguém que já foi regenerado e já ganhou, já adquiriu pela graça a lei do Espírito de vida, que está aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 2, quando diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Somente quando a pessoa encontra-se com a salvação, encontra-se com Jesus Cristo, e ela recebe o próprio Deus como vida para habitar dentro dela, somente a partir daí ela tem esse poder da lei do Espírito de vida que te liberta do pecado e da morte. Fazer o bem não é uma questão de querer, é uma questão de libertação, e só Deus pode libertar o homem. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e veja esse versículo comigo, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então está aqui a prova de que o homem por si só, ele não pode. E alguém diria assim: mas por que não pode? Porque por mais que eventualmente o homem deseja cumprir a vontade de Deus, mas essa vontade do homem, ela está corrompida. Todo o coração do homem, a alma do homem, as vontades, a mente, as emoções, tudo aquilo que o homem é, está corrompido pelo pecado, por uma natureza perversa. Não é isso que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante? Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí vem toda uma descrição do que acontece com o homem. O homem por si só, ele não pode galgar o caminho da salvação, por si só, não pode encontrar este caminho, porque o homem, em todas as suas faculdades, o homem está corrompido, ele está tomado por uma natureza estranha à natureza de Deus, e não lhe permite que ele execute qualquer uma vontade em direção a Deus. E alguém perguntaria: ora, então se não depende do homem, depende de quem? Quer dizer, se eu quiser agora aceitar a Jesus, eu não posso? Se eu quiser agora aceitar a Jesus, porque não é perguntado quem quer aceitar a Jesus. Alguns falam: eu quero. Outros falam: não, não quero não, por hoje não, passa amanhã. De repente, quem sabe amanhã eu decida por Jesus. Outros falam assim: eu aceitei, só que agora não quero mais, decidi que não quero mais. E assim Jesus fica igual um cheiro verde. Meio-dia, os clientes já não vêm mais à feira comprar, e o indivíduo baixa o preço de R$1 para 80 centavos, para 50, 30 centavos, 3 por 50, para ver se não perde. E Jesus não é assim. Ele é o único Deus soberano. Será que a Bíblia confirma que a salvação do homem depende de Deus? Mateus capítulo 11, gostaria de ler aqui os versículos 25 a 27. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê que Jesus Cristo estava aqui dando graças ao Pai? Porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Entenda, meu querido irmão e minha querida irmã, o Pai tem o poder de ocultar e o poder
de revelar. Versículo 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu. O que quer dizer Deus soberano? É aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Porque assim foi do teu agrado. Foi do teu agrado o ocultar, e foi do teu agrado o revelar. E ele diz no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão... Quem conhece o Pai? Lá atrás, quem conhece o Pai? E quem conhece o Filho? Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Quem pode falar, eu conheço o Pai? Não, ninguém. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então nós temos um problema aqui. Porque em João 17, versículo 3 nos diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna consiste em conhecer o Pai e conhecer ao Filho. Mas ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Se para o homem ser salvo, ele tem que conhecer o Pai e o Filho, porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Como o homem pode ser salvo, se só quem conhece o Filho é o Pai? O poder de conhecimento do Pai e do Filho está apenas neles, ninguém tem acesso. Quem então pode ser salvo? Basta ler o finalzinho do 27. E aquele eu nem gosto de ler esse versículo para não falar que eu estou inventando doutrina. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu louvo a Deus porque aprouve ao Filho revelar a mim o Pai. De mim mesmo eu não conseguiria, queridos. Eu nem mesmo queria. Você também não queria. Não desejávamos. Mas está aqui o texto. Olha, por favor, em Isaías capítulo 53, rapidamente. Novamente nós vamos nos deparar com o fator, ou com o fenômeno da pregação e do crer. Porque a grande questão é, ora, não se prega para que as pessoas creiam? Sim, mas a pregação somente não é suficiente. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do... Duas coisas, querido. Quem creu na pregação? Então a pregação, ela tem que ser realizada, pronunciada, propagada, como Jesus fez. E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço de Deus é o seu próprio Filho, que se encarna e alcança o homem nas trevas em que ele se encontra. É o Deus Emanuel, é Deus conosco, que visita o homem nas mais densas trevas, estando vós mortos nos delitos e pecados, Ele vos deu vida. É o braço de Deus que desce em Cristo até o homem.